A gente já tá na unidade 3 já, tá? Podem ficar então tranquilos que tá tudo certo, ninguém tem prejuízo com nada. Eu vou dar alguns recados aqui antes da gente começar. Ai, Flavinha, que sacanagem comigo, hein? Isso aí, poxa vida. Nossa, vocês são fogo, 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 hein? Mas aí tá tudo certo, você pode, minha filha, tá tudo bem. Bem, já que a gente teve esse senão, eu vou tentar ser um pouco mais sucinta para a gente não perder muito tempo. Nós estamos super bem com a matéria, podem ficar super tranquilos, tá tudo caminhando na melhor forma possível. A gente está andando super bem com a matéria. Estamos, inclusive, já adiantados com ela. Se vocês acham que tem muita coisa, então podem ficar tranquila. Ai, Esdras, que horror! Não sai, não. Você é o chefe da turma, uai. Como assim? Aqui. E então podem ficar sossegados, tá bom? Pessoal, me mandaram mensagem perguntando sobre a matéria para disponibilizar no sistema, para eu poder mandar a matéria no privado, no WhatsApp privado. A matéria eu disponibilizei no sistema de vocês, porque vocês têm o sistema TOBS, né? Então, ela está disponibilizada lá no sistema. O que eu disse para vocês é que eu vou disponibilizando de acordo com aquilo que a gente vai falando. Então, eu vou entregando a matéria para vocês e aí eu vou disponibilizando gradativamente, porque a gente já faz as alterações. Se eu tiver que acrescentar alguma coisa em relação à dúvida de vocês, eu já acrescento. Então, eu não antecipo a matéria para vocês, até porque vocês têm a matéria no sistema. O meu material, o material que eu tenho é um material complementar para vocês, que é de acordo com aquilo que eu falo. Ele é um material que eu acho mais simples, que é de mais fácil entendimento. Mas o material que está lá no sistema é um material completíssimo. Vocês precisam de lê-los, entendeu? É um material perfeito, é um material que a própria faculdade disponibiliza para vocês. Compreenderam? Então, assim, não fiquem nessa neura com o meu material, porque o meu material é um material complementar. Ah, professora, vai cair na prova? O que vai cair na prova? Como é que eu vou fazer? Deixa eu te falar. Tudo que a gente está discutindo aqui em sala de aula, tudo isso a gente vai pegar e vai jogar na prova. Mas vai ser super tranquila, vocês vão tirar de letra, podem ficar tranquilos, eu não vou dar nada de cabuloso, nada de maluco, podem ficar bem tranquilos. A prova é bem objetiva, bem sucinta, nada daquilo que a gente não. Tudo aquilo que a gente tratou em sala de aula é o que vai ser cobrado em prova. E eu vou além, vou dar uma dica para vocês. Fiquem bem atentos a, a essas atividades complementares que eu estou entregando para vocês, que eu estou enviando para vocês, esse estudo dirigido que eu encaminho para vocês ao final de cada unidade. Então, eu estou entregando um estudo dirigido para vocês, né? Deem uma lida nele. Desculpa, quem não fez o estudo dirigido, quem não realizou, vai lá, dá uma olhadinha, porque ele vale muito a pena de ser lido. O Gustavo também pediu para a gente poder dar algumas. Como é que fala? Algumas orientações. Eu vou estar lendo para vocês. Deixa eu olhar, deixa eu pegar aqui a orientação. Que essa sim eu acho que é importante que todos compreendam. Deixa eu ver se é essa daqui. A FAMIG hoje também, para quem não sabe, eu vou justificar, é porque a faculdade é presencial, por que a gente teve esse problema aqui, eu estou tendo dificuldade de falar lá, é porque a unidade precisou de fazer uma vistoria desculpa, né, a região inteira não está com abastecimento de água. A Copasa fez um pedido para poder
de fazer vistoria, um negócio assim que aconteceu. E aí a aula presencial foi suspensa, entendeu? Só para que vocês entendam. Esse aqui não. Deixa eu ver se é esse aqui. Não, também não é esse aqui não. Vê se foi a Renata que enviou. Acho que eu mandei pro meu urgente. Deixa eu ver aqui. Não tô achando, mas vocês vão ter aula comigo até o dia 12 de junho. Então, até o dia 12 de junho, é isso mesmo, tá aqui, ó. Até o dia 12 de junho, isso mesmo. Até o dia 12 de junho, esse estudo dirigido, tem um estudo dirigido no portal, Flavinha, mas eu tô falando do estudo que eu estou dando a cada final de tema. Vocês lembram que eu já dei 2 para vocês? Então, aquele que você mesmo pediu assim, pode colocar aqui na mensagem, nas aulas passadas, eu tô falando desse. Esse é um estudo dirigido complementar. E o que eu tô pedindo para vocês é que vocês fiquem atentos nesse estudo dirigido complementar, que eu estou dando para efeito de provas. Entendeu? É nisso que eu tô falando. Gente, eu não sei se quem me mandou mensagem tá aqui. Mas quem tiver aqui e me mandou mensagem, entendeu que o material tá lá no sistema, né? Então, o meu material é um material complementar, ok? Não é um material. Não preciso de mandar para vocês no privado, não há necessidade, exatamente por isso, porque o material está no sistema. O que é bizu, Esdras? Compartilhar. Dei a dica já. Já dei a dica para vocês. Aí tá aberto. Vocês devem me achar mó cafona, né, gente? Fazer os treinos PowerPoint. Mas, ô, gente, é coisa de véia. Véia é assim mesmo. A gente faz os treinos assim. Não consegue fazer de outra forma. Entendeu? Bem, então vamos lá. Qualquer coisa vocês me chamam aqui. Bem, na aula passada,
nós finalizamos a aula. Antes da gente falar sobre a pena, nós falamos sobre a norma penal, reprisamos as questões dos princípios do direito penal, mais uma vez, reprisamos a questão dos bens jurídicos, né? A gente falou muito sobre bem jurídico na aula passada, muito mesmo, e finalizamos a aula passada, falamos sobre a questão, né, da hermenêutica do direito penal, né, mostramos, né, a diferença do sistema de interpretação da norma penal. E ficou faltando a gente comentar, falamos sobre a ação direta de preceito fundamental sobre a legítima defesa da honra. Vocês lembram que a gente falou sobre isso? Falamos sobre isso. Falamos sobre a extensão, a norma extensiva e a norma restritiva. Demos alguns exemplos de flexibilização da norma, né? Falamos sobre isso também. Batemos muito na tecla sobre o princípio da legalidade. E aí, hoje eu falei pra caramba que eu dei aula pra psicologia. E foi uma aula muito grande. E aí a gente ficou de falar sobre a contagem do prazo penal, né? Foi assim que a gente finalizou a nossa aula passada, porque nós não falamos sobre a contagem de prazo penal, porque eu disse para vocês que a contagem de prazo penal, ela é com um pouquinho de complexidade, né? Porque ela difere muito da contagem processual penal e também difere muito da contagem civil. A contagem processual, a contagem civil, gente, teve uma alteração em 2015, todo mundo sabe, do Código de Processo Civil, que trouxe uma inovação no direito brasileiro, que é a contagem em dias úteis. Além dessa contagem em dias úteis, no direito civil, nós temos uma diferença também, que a contagem no processo civil, no direito civil como um todo, ela inicia da data da juntada do aviso de recebimento, daquela intimação ou daquela citação da parte. É muito importante nós nos atentarmos em relação à contagem de prazo processual e de prazo penal, porque existe uma diferença. A contagem de processo penal, e aí gravem isso, coloquem isso aí na cachola de vocês, porque isso cai muito em prova de OAB, tá? A contagem de processo penal, ela é computada em dias corridos e inicia o prazo dessa contagem no primeiro dia útil subsequente. Então, você vai falar assim comigo: Camila, eu tenho que fazer um embargo de declaração de um habeas corpus, por exemplo. E aí, qual que é o meu prazo? Esse prazo não é um prazo penal. Ele é um prazo processual penal. Porque o prazo penal é aquele prazo contido no Código Penal. O prazo processual penal encontra-se no Código de Processo Penal. Então, coloca aí, quem estiver anotando, quem estiver prestando atenção na aula, coloque isso bem, porque, gente, isso é batata. E prazo, se você perder, acabou. Ah, mas eu não vou advogar, não. Mas fica sabendo do prazo, porque se algum dia você receber uma citação, uma intimação, você também fica esperto, fica atento ao prazo, entendeu? E aí já corre lá, já procura o advogado certinho. Vou repetir, Flavinha. Vou repetir. O prazo, existem no direito alguns prazos. O prazo civil, do direito civil, que teve uma alteração em 2015.
essa alteração, direito civil e processo civil, trouxe uma inovação que é o cômputo do prazo em dias úteis. Úteis, direito civil. Recorta, que aqui a gente está falando de penal. Ponto. Ponto, parágrafo. Prazo penal é diferente de prazo processual penal. Completamente diferente. O prazo processual penal, ele é computado em dias corridos. E você inicializa o seu cômputo, o seu cálculo, no primeiro dia útil subsequente à sua intimação. Exemplo. Fui intimada, fui citada, porque vocês vão estudar isso ainda, de citação, diferença de citação e intimação. Citação é quando você toma nota, quando você toma conhecimento que existe um processo contra você. Isso é citação. Intimação, Camila, intimação são todas as vezes que você toma conhecimento daquilo que aconteceu no curso da sua ação. Ou seja, você já está ciente que existe uma ação contra você. Citação, intimação. Mas é só para que vocês compreendam o que eu estou falando, para que vocês não fiquem tão perdidos. Então, eu sou casada com Esdras, e aí entrei com uma ação contra Esdras. O Esdras precisa de tomar conhecimento dessa ação. Ele não tem uma bola de cristal. Ele precisa de tomar conhecimento que existe uma ação contra ele. Como que ele toma conhecimento dessa ação? Por meio da citação. Ele vai ser citado para responder uma ação. Quando ele é citado, isso é um prazo que a gente chama de prazo processual penal. Ele vai ser citado para responder a uma ação penal, para se defender de uma ação penal. Isso é um prazo processual penal. Esse prazo processual penal, ele é calculado no penal, no direito penal, em dias corridos. E o início do seu prazo é o primeiro dia útil subsequente à data da sua citação ou intimação. Portanto, se houve a intimação ou citação do Esdras hoje, que é uma quinta-feira, véspera de um feriado, não é ponto facultativo, tá, gente? É feriado. Ponto facultativo é outra coisa. Feriado, se ele está sendo citado hoje ou intimado, o primeiro dia útil subsequente é qual? Segunda-feira. A data do início do prazo processual penal é o primeiro dia útil subsequente à sua citação ou intimação. Diferente do que acontece no processo civil, mas o processo civil é da data da juntada. É muito importante ter conhecimento disso, porque as pessoas às vezes recebem alguma coisa e fica lá deixando o mundo acabar. Mas e aí, Camila? Você falou que o processo penal é diferente de penal. Processo penal é a norma que dá ordem, a metodologia de aplicação. Isso é processo. Processo é uma coisa, processo é uma metodologia que dá ordem, é procedimento. E o penal? No penal, pessoal, o cálculo é a data que você foi intimado. Não é a data do primeiro dia útil subsequente. É a data da prisão. Então, se eu fui presa
né? Se eu fui presa. No dia 20 de abril, o cômputo penal é esse dia 20. Inclui-se no prazo, olha lá o que está falando no artigo 10. O dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses, os anos do calendário comum. Ou seja, o que é calendário comum? Calendário comum, gente, são os 365 dias do ano. E aí, o que acontece com essa questão de contagem de prazo? Não raras as vezes, nós temos no nosso sistema penal o excesso de punição, o excesso de data de prisão, porque não houve a contagem de prazo penal adequada. Isso tem modificado com o sistema CEEU, que é o Sistema de Execução Penal. Antigamente, nós não tínhamos o CEEU que fazia a contagem de prazo pelo sistema penal, corridos, tudo corrido. Você já pensou se Joãozinho for preso e aí ele foi condenado a 5 anos? Vamos raciocinar. Ele foi condenado a 5 anos de reclusão, tá em regime fechado. Ou aberto, qualquer coisa, mas vamos colocar o regime fechado. Tá em regime fechado. Já pensou? Não, então eu não vou computar o dia de Tiradentes, eu não vou computar dia Natal, eu não vou computar Réveillon na prisão dele. Entendeu? Você não pode fazer isso. É incoerente, é desarrazoado, né? Então você inclui a data da prisão e é computado em dias corridos. Então, vai contar o dia 20, o dia 21, o dia 22, o dia 23, o dia 24 e assim consequentemente. Levando em consideração, gente, aí você vai falar assim, ai, mas doutora, tem ano que tem 28 dias, né, que é o ano bissexto, 29 ou 28 dias, 29 dias, que é o ano bissexto. Ai, gente, nossa, tem mês que é 30, tem mês que é 31. Para efeito de cômputo penal, você calcula 365 dias no ano. 365 dias no ano. E você inclui a data da prisão. Não pode esquecer disso, gente. Você inclui a data da prisão. É muito importante que lembre disso. Inclui-se a data do início. Se foi sexta, é sexta. Se foi sábado, é sábado. Se foi domingo, é domingo. Se for Semana Santa, é semana. Não interessa. Mas você inclui a data da prisão. Assim como você inclui a data do fato para efeito de prescrição. Por isso que a contagem de prazo penal é diferente de contagem de prazo processual penal. Porque a data do prazo processual penal é uma data que diz respeito aos procedimentos que você vai adotar dentro do processo. Sendo assim, vejam bem, se eu tenho um fato ocorrido no dia 16 de agosto, por exemplo, seja esse dia sábado, seja esse dia domingo, seja esse dia algum tipo de recesso, algum tipo de feriado, você vai incluir esse dia 16 de agosto, independentemente se é algum recesso, se é algum feriado ou se é final de semana. Então, o mesmo cômputo para prisão, para calcular cômputo de pena, o mesmo cálculo você também vai utilizar para fazer a análise de prescrição penal. Porque você inclui a data do fato, a data que ocorreu o fato.
E aí, por isso que é muito importante, vocês lembram o que eu disse nas aulas passadas para vocês? Eu falei, gente, a denúncia ou a queixa, ela possui alguns requisitos. Esses requisitos estão lá no artigo 41 do Código de Processo Penal. E um desses requisitos é que você coloque o local, a data dos fatos e os motivos ensejadores do crime. Eu disse isso para vocês. E isso precisa de ser descrito de forma pormenorizada. Eu falei isso. Por quê? Porque para efeito de cálculo penal, isso vai fazer toda uma diferença. Vocês acreditam que, por exemplo, eu já peguei uma vez um cliente que ele estava preso há mais de 1 ano do que ele tinha sido condenado? Porque antigamente funcionava da seguinte forma: você tem a guia de execução provisória, que é aquela guia que você precisa de emitir quando acontece a prisão em flagrante ou quando acontece a prisão provisória, a conversão da prisão em flagrante em prisão provisória, você ficou preso. Então, essa guia precisa de ser emitida e, se condenado for, precisa de descontar no seu cômputo de pena esse período que você ficou preso. Então, vamos colocar assim, é bem complicado isso sem eu desenhar para vocês, eu queria muito desenhar. Vamos colocar, Joãozinho foi preso dia 10 de maio. Houve uma prisão em flagrante ou um pedido, mandado de prisão, qualquer coisa que o valha. Essa prisão é calculada igualzinho, mesma coisa. O cálculo da prisão penal militar é a mesma coisa da prisão comum, mesma coisa. Aqui eu tô falando para qualquer área, tá? Qualquer área. Código Penal Militar é a mesma coisa. Ele utiliza, inclusive, subsidiariamente o Código Penal. Então, é a mesma ideia. Não tem diferença nenhuma. Joãozinho foi preso no dia 10 de maio. Inclui-se o dia 10 de maio. Ah, mas ele foi preso preventivamente, Camila. A prisão dele é preventiva, professora. Não tem problema. O Estado, o juízo, precisa de fazer aquilo que a gente chama de emissão de guia de execução provisória. Então, o militar, ele é preso, quando ele é preso, ele fica numa unidade especial. O militar não fica junto com cidadão civil. Vocês já viram a unidade de prisão militar? Aqui em Belo Horizonte fica ali no Santa Efigênia. É lá que é o cumprimento de prisão militar, em Belo Horizonte. Fica ali no Santa Efigênia, uma casa lá no Santa Efigênia. Então, se ele foi preso, foi determinada a prisão militar no dia 10 de maio, para efeito de cálculo penal ou cálculo prescricional penal, vai ser incluído o dia 10 de maio e excluído o último dia. E aí você faz um cálculo matemático mesmo para poder fazer esse cômputo, tá? Isso é necessário um cálculo matemático. É chatinho esse cálculo pra caramba, mas você tem que dividir por 360. Você coloca o anos, divide em 30 dias para você encontrar o número de dias. Depois você divide pelo ano para você encontrar o número de anos. Vocês não precisam de fazer esse cálculo, gente. Não precisa de quebrar a cabeça com isso. Isso eu só estou explicando como é que funciona na prática. Porque antigamente a gente fazia isso na mão.
Antigamente vinha cálculo de execução penal até hoje, porque eu, por exemplo, sou do Conselho Penitenciário. Tem algumas execuções que chegam para mim, porque a gente faz comutação de indulto, a gente que faz a análise de Conselho Penitenciário, para quem não sabe, Conselho Penitenciário é um órgão do Estado, da Secretaria de Justiça, Secretaria de Justiça do governo, que é o único órgão que tem cunho fiscalizador das unidades prisionais. Em qualquer unidade, inclusive a própria prisão militar. É o único órgão que pode fiscalizar. Tem o órgão do Ministério Público que fiscaliza? Tem o AB que fiscaliza? Tem o tribunal que fiscaliza? Tem. Mas quem tem condão de realmente fazer essa fiscalização é só o Conselho Penitenciário que está lá na Lei de Execuções Penais. E aí, como a gente faz? O Conselho Penitenciário, ele além de fiscalizar, ele faz o parecer de análise para poder deferir ou indeferir o indulto, né, que é a chamada de comutação, anistia, graça ou indulto, que é a comutação de penas. Ele averigua se aquela pessoa pode ter a sua pena comutada. O que é isso, Camila? Vocês lembram que tem aqueles decretos presidenciais que possibilitam que a pessoa reduza a pena dele? É um benefício, um ato presidencial que chama até de graça, chama anistia, graça ou indulto esse benefício. E aí, com base nessa análise, antigamente a gente fazia o cômputo dessa análise todo em papel. Porque se saísse um decreto presidencial, por exemplo, diminuindo a pena por 1/6, com base em alguns requisitos, um deles é bom comportamento, né, trabalhando todas as vezes, tem vários requisitos, não pode ser crime hediondo, tem vários requisitos. Se houvesse um decreto presidencial concedendo esse benefício, você tinha que fazer a diminuição, o cômputo penal diminuindo isso. Então, você faz cômputo penal quando você tem que fazer a análise de prescrição, você faz cômputo penal para você fazer a análise de redução de pena, você faz cômputo penal para você ver se a pessoa tem direito ou não tem direito à saída temporária, aos benefícios de mudança de regime, alteração de regime. Você faz cômputo penal para poder saber se houve excesso de prisão. Você faz cômputo penal para poder averiguar se há ou se não há prescrição, porque existem vários tipos de prescrição. Então, você utiliza muito esse mecanismo no seu dia a dia. Muito, muito. Então, para que vocês tenham conhecimento, a contagem de prazo penal, né, para efeito da nossa aula aqui, é importante que a gente entenda que, 2 pontos, a contagem de prazo penal é diferente da contagem de prazo processual penal, sendo que a contagem penal inclui-se a data do início, exclui-se a data final e ela é contada em dias corridos, ok? Ok. E aí, a gente vai para a nossa próxima atração. A gente vai estar falando um pouco agora, nessa aula. Conseguiram entender, gente, sobre a contagem penal? Conseguiram, né? Só para poder fazer um parênteses sobre essa contagem penal, que eu não sei se eu falei, mas eu acho que eu não falei, não. Sobre essa questão da guia de execução, quem emite essa guia é a secretaria. A secretaria que faz a emissão dessa guia. Então, não raras as vezes, é porque você precisa de um ser humano para poder fazer o registro, né? Você
Um ser humano é que faz o registro das coisas, não é um robô que faz o registro. Então, esse ser humano, muitas das vezes, deixava de anexar a guia, não realizava o procedimento dessa guia de execução. E se você não coloca essa guia de execução nos autos do processo, como é que você vai saber quanto tempo que a pessoa ficou lá? E outra coisa, essa guia, as informações batem com a certidão que vocês emitem. Em especial, a Polícia Civil faz essa emissão. Entendeu? Então, é chamado de guia de execução provisória ou guia de execução definitiva. A definitiva é quando já acontece a sentença penal condenatória transitada em julgado. Essas são as diferenças das duas guias de execução que a gente pode falar, mas isso aí vocês vão aprofundar quando vocês estiverem vendo sobre execução penal. E aí a gente vai estar falando um pouquinho sobre a lei penal no tempo. A gente vai estar olhando sobre os princípios, a gente vai estar falando sobre a lei intermediária e a conjugação das leis, a gente vai estar falando sobre o artigo 4º, porque o artigo 4º do Código Penal fala o seguinte: considera-se praticado o crime o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. E a gente vai guardar o artigo 5º aqui, artigo 4º aqui na nossa cachola, porque existem algumas teorias acerca desse artigo que fala coisas contrárias, né, que traça uma hermenêutica, um entendimento divergente daquilo que é aplicado. Então, a gente vai estar estudando sobre isso. Veja bem, a lei penal no tempo. Vamos entender que o tempo é quem vai reger o ato em si. Tempus regit acto. O tempo rege a forma como o ato será praticado. E aí, a gente vai estar uma observação e traçar um paralelo com aquilo que está lá escrito no CPP, que fala o seguinte: artigo 2º do CPP fala que o tempo determina a eficácia imediata da norma penal. A lei processual penal aplicar-se-á, desde logo, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a lei anterior. Camila do céu, agora embaralhou foi tudo. Agora confundi foi tudo. Vamos lá. O tempo, o dia, a hora, o movimento é que vai reger o momento da ação ou da sua omissão. O que é omissão? É você ficar assistindo a situação toda, né? Esse ato dado agora, aqui, neste momento, é que vai reger o direito penal. Porém, para efeitos de processo penal, eu sempre estou traçando esse paralelo, por quê, Camila? Você quer deixar a gente maluco? Não, gente, não é porque eu quero deixar todo mundo doido. É porque quando cai na prova, cai para a gente confundir mesmo. Para efeito de processo penal, a data da alteração, ela é computada imediatamente. O que você quer falar com isso? Vamos colocar. O processo penal, existe um anteprojeto para poder fazer a alteração do processo penal, né? Existe um anteprojeto tramitando. Quem não sabe, existe lá no Congresso Nacional um anteprojeto do Código de Processo Penal para poder fazer com que o processo penal, assim como o processo civil, comece a calcular os prazos em dias úteis. PS, isso não acontece na atualidade. Tem um projeto-lei tramitando no Congresso Nacional
que solicita, assim como aconteceu lá em 2015 no processo civil, a modificação do processo penal, do cálculo do cômputo de processo penal, para que eles comecem a acontecer em dias úteis. Vamos colocar que amanhã o presidente do Congresso resolve colocar isso na mesa para julgamento. O que vai acontecer? Imediatamente, os efeitos de cálculo penal, de cálculo processual penal, me perdoe, vão começar a ter validade. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, eu quero que apresentar uma defesa, Camila, eu tenho que apresentar uma defesa em 10 dias. É o mesmo cálculo para militar, tá? Mesmo prazo. O que difere muito na justiça militar, muito mesmo, são alguns tipos penais que diferem na justiça militar e pouquíssimos procedimentos. Pouquíssimos. Algumas terminologias do Código Penal Militar que se diferem de algumas terminologias do Código Penal Brasileiro. Pouquíssima diferença. Para efeito de cômputo processual penal, vai valer os 10 dias de prazo. Vão valer os 10 dias de prazo. Então, eu vou calcular os 10 dias de prazo em dias corridos, porque hoje, dia 20 de 4 de 2023, a lei processual penal determina que eu calcule os prazos em dias corridos. E pasme, viu? Para efeito de habeas corpus, o prazo são de 48 horas no penal. 48 horas. Se o advogado perdeu o prazo, só o pai. Reza e começa a orar. Tem que fazer uma loucura para poder conseguir solucionar esse problema. Beleza. Segunda-feira, o Congresso vira e fala assim, a partir de agora, foi julgado e o cálculo processual penal será em dias úteis. Então, eu vou contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, salta sábado e domingo, volta a contar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Beleza? Estão acompanhando o raciocínio? Beleza. Imediatamente a lei se tornará com efeito. Imediatamente. Mas e aí, Camila, o que você quer falar com isso? Você está falando, você está muito doida hoje? Não. Para efeito penal, para cálculo penal, alguns requisitos serão observados. Nem sempre a imediatividade da lei vai reger o ato. O que você quer falar com isso, Camila? Vou explicar. Se eu tenho uma prescrição, que era o que acontecia antigamente, quando a prescrição era de 2 anos, que teve uma alteração também para o aumento de crimes até 2 anos, a prescrição agora é 7 anos, e a prescrição, deixa eu só conferir, gente, para eu não falar bobagem, 109, deixa eu só conferir aqui o artigo. Só conferir. Isso mesmo. Antigamente, a prescrição penal de um crime de menor potencial ofensivo, cuja pena não era superior era até de 1 ano, não é 2, desculpa, são 2, não, é 1 ano. A prescrição era de 2 anos. 2 anos. Houve a mudança da lei. A lei foi alterada. Houve uma alteração dessa norma. E aí, essa mudança trouxe... A alteração foi em 2010. Com a alteração da norma, a prescrição, cuja pena máxima é 1 ano, se tornou de 3 anos. Então, vamos lá. Eu fui condenada no crime por 1 ano. 1 ano.
tomei a pena máxima que estava lá no tipo penal. Antes de 2010. Só que aí o Estado não realizou o cumprimento da minha pena. Ou não realizou a pretensão punitiva de eu responder esse crime. Então, antes de 2010, prescrevi em 2 anos. Eu recebo esse benefício de 2 anos. Eu vou explicar mais com mais detalhes aqui nos nossos slides. Após 2010, se eu cometi o crime antes de 2010, eu calculo até antes da norma, diferente do que acontece no prazo processual penal. Nossa, vocês vão falar assim, gente, isso é um nó na minha cabeça. Não é. Parece que é, mas não é. É só a gente imaginar. Penal, houve alteração da lei? Não houve alteração da lei. A primeira coisa que a gente olha é isso. Então, quando eu recebo um cliente dentro do meu escritório, a primeira coisa que eu preciso de olhar é a data do fato. A primeira coisa que a gente olha. A data do fato. Quando aconteceu o fato. Porque a depender de quando aconteceu o fato, tem uma certa linha de defesa. A depender do outro fato, tem outra linha de defesa. Vocês viram a notícia de hoje, por exemplo? Do moço lá, bonitão lá, que estava condenado a 26 anos de homicídio. Vocês olharam isso, gente? E o moço estava foragido há 20 anos, Jesus. Nossa, gente, eu ia dar entrevista, inclusive, sobre isso hoje. O colombiano, deixa eu contar pra vocês a história, o negócio é babado, gente, babado. Quem achar a decisão do STF aí, me manda. Eu tô doida. Nossa, gente, hoje o negócio é mó babado, eu fiquei chocada. Hoje foi só a operação. Eita, Lelê, senhor. Mas vou contar pra vocês, olha o babado que aconteceu, gente. Vocês vão morrer de rir. Não sei se vocês vão rir ou vocês vão chorar, porque se não fosse tão trágico, seria engraçado. O homem estuprou e a namorada foi a óbito em 2003, salvo o melhor juízo, ou 2006 ou 2003, um negócio assim. Ele é um colombiano. Esqueci o nome dele. Aí, o negócio vai sair até no Fantástico. E aí, o moço foi condenado pelo crime de homicídio, porque a namorada foi a óbito, só que o moço estava foragido. Tem 20 anos que o bendito do homem está foragido. 20 anos. Ele foi condenado a 26 anos. O STF soltou uma decisão antes de ontem, sensacional, maravilhosa, dá vontade de pegar o STF pelo pescoço. O STF autorizou a extradição desse moço. Porque o que aconteceu? A família da moça que foi morta, estuprada, ficou caçando o moço, o homicida, o assassino. E conseguiu, depois de 20 anos, encontrar esse homem. E detalhe, esse homem, eu fico até descabelada com umas histórias dessas assim. Esse homem, ele falsificou a identidade dele, ou seja, ele ainda está respondendo por falsidade documental e falsidade ideológica, porque é falsidade de documento público e falsidade ideológica. A polícia, depois de 20 anos, encontrou o bendito do homem, e eu não sei por que cargas d'água. Gente, eu não sei, eu tô doida para pegar o processo, porque o processo não é meu. Eu tô doida para pegar. Falei com a jornalista, falei, pelo amor de Deus, me dá esse processo. O bendito do homem foi solto de novo. E aí, moral da história, o STF, antes de ontem, soltou a decisão de extradição dele, mas como é que vai extraditar o homem que não tá aqui mais, que foi foragido pela segunda vez?
Eu não sei como é que esse homem foi solto. Depois de 20 anos ele é pego. Não está prescrito o crime. Não está prescrito. Aí ele é preso. Provavelmente o crime de falsidade ideológica dele, se não perdurar no tempo, se não for reconhecido o tempo, porque há o crime continuado, né? Aí há um crime continuado. Ele perpetuou no tempo esse crime. Se o STF, e não sei também porque que o STF não acatou a prisão pelo crime de estupro. Não sei por quê. Aí eu preciso ver o processo, tá? Mas, vejam vocês, esse moço foi preso na época dos fatos. Foi a júri. Teve uma alteração no crime sexual muito grande, muito grande. A gente tem uma alteração enorme nos crimes sexuais. Antigamente, inclusive, nós utilizávamos o termo mulher honesta. Mulher honesta. A Flavinha, se estiver ouvindo aí, ó, Flavinha, mulher honesta. Antigamente utilizava esse termo para os crimes sexuais. Retirou isso, teve uma alteração enorme nos crimes sexuais. E aí, esse moço foi preso e foi colocado em soltura novamente. Só que esse moço, que era para poder ter cumprido a pena lá atrás do crime de homicídio, culminado com o crime de estupro, que estava foragido, foi concedida a ele a extradição, foi concedida a ele a soltura, e esse homem deve estar sumido de novo. Porque quem que vai achar ele? Ele é um dos homens mais procurados da Interpol. Pois vocês olham aí. Aposto que todo mundo vai entrar aí agora e vai procurar. Vocês são terríveis, viu? Tenho certeza que vocês vão caçar aí dentro do sistema de vocês o BO dele. E aí, nós temos dois importantes princípios que a gente vai falar, que são dois importantes princípios que regem a lei penal no tempo, que é o princípio da irretroatividade da lei e o princípio da extratividade. Que é isso, Camila? Misericórdia, você tá hoje demais. Vocês lembram que eu falei para vocês? Vão respirar e oxigenar o cérebro aí mesmo na véspera do feriado. Eu vou tentar não ser tão chata hoje. Mas vamos lá. Eu falei que o processo penal inicia imediatamente os seus efeitos. Mudou a lei no Congresso Nacional? Não quero saber. Começa imediatamente os efeitos do processo penal. E disse que, para efeito penal, isso nem sempre acontece. É necessário que a gente analise a data dos fatos, o tempo em que ocorreu a ação criminosa ou a omissão criminosa. Por quê? Porque existe um princípio um princípio constitucional que informa que a lei penal pode retroagir ou ultragir, andar para frente ou para trás, para beneficiar a pessoa do acusado. E isso faz sentido. Vocês vão falar assim, nossa, que lei mais miserável. Não, ai, tá vendo? Nossa, misericórdia. Isso o direito brasileiro não presta, gente. Então, gente, mas tem um sentido para isso. E aí vocês vão concordar comigo. Que a gente vai estudar aqui mais na frente. Mas vamos lá. Aí, o princípio da retroatividade da lei fala o seguinte: consiste em um dos mais importantes princípios. Encontra-se no artigo 1º da Constituição Federal. E a lei, via de regra, não retroage.
salvo para beneficiar o infrator. E fala mais esse princípio. Ele fala o seguinte: havendo conflito ao longo do tempo, é necessário investigar qual é a norma que vai se apresentar mais favorável ao autor do crime. Se a lei anterior for a mais favorável, terá a ultratividade e prevalecerá mesmo ao tempo da vigência da nova lei, apesar de já ter sido revogada. Vou dar isso aqui para vocês. Mas para efeito penal, nós precisamos de entender que o mais importante princípio é o princípio da irretroatividade da lei penal. Esse princípio informa que a lei penal pode retroagir. A regra é que não ocorra a retroatividade de qualquer que seja a norma. Eventualmente, é possível que haja essa retroatividade. Pode falar, Hilton. Professora, boa noite. Boa noite. Desculpa, eu estou entre trabalho e aula aqui, mas talvez a senhora tenha falado. Essa questão da retroatividade, ela se aplica à proibição dela, né? Apenas o penal ou nas outras matérias do direito administrativo, ou exclusivamente do penal? Só no direito penal. Tudo aquilo que tiver sanção penal, a gente vai aplicar o princípio da irretroatividade. Tudo. A não ser que a norma informe algum tipo de benefício. Mas para efeito penal, sempre vai acontecer o princípio da irretroatividade. No direito administrativo, se tiver algum tipo de sanção, né, você pode aplicar de forma subsidiária. Vamos supor que eu sou militar e eu estou respondendo a um processo administrativo militar, tá? Por alguma conduta. Se aquela conduta, porventura, deixar de ser incriminadora, ainda que seja no âmbito administrativo, você pode fazer a utilização da norma penal de forma subsidiária. Porque, na verdade, Ailton, qualquer norma, seja direito administrativo, seja direito consumerista, seja direito do trabalho, qualquer norma, em especial no caso do direito administrativo, que são normas sancionadoras, né, que vai acontecer algum tipo de sanção, seja de censura, seja de exclusão, né, seja de exoneração, enfim, cada norma interna que vai ser ditada ali, a sanção, você pode utilizar, sempre pode utilizar a norma penal, o direito penal, como fator subsidiário da norma. Não tem problema nenhum fazer essa utilização. Se e tão somente se a norma não ditar uma regra. Compreendeu? Enfim. E aí, dentro desse princípio, então, da irretroatividade, nós temos, igual eu disse para vocês, a ultratividade e a retroatividade, o que gera como consequência um outro princípio, que é o princípio da extratividade. Alguns doutrinadores fazem a diferença. Pode falar. Deixa eu só completar, professora. Claro. No caso da retroatividade, em benefício e em prejuízo. Não. No penal eu não entendi, no penal não. E nas outras esferas? Nunca vai poder. A norma, ela nunca pode retroagir para atrapalhar a vida de qualquer que seja a pessoa. Porque, na verdade, você tem que partir da seguinte premissa, Ailton. Existe o princípio da Constituição Federal, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Além desse princípio, você tem o princípio judicial que
inibe, que veda qualquer discrepância judicial. Que é aquilo que eu disse, né? Muito parecido com a questão do ativismo, mas não é o ativismo. Porque senão vai causar uma insegurança jurídica, uma desestabilidade. Então, uma norma, seja ela qual for, ela nunca vai poder retroagir, voltar ao tempo para atrapalhar a vida de alguém. Você já pensou se a gente ficasse na norma para poder atrapalhar a vida de alguém? Vamos colocar, amanhã ou depois, eu tenho uma norma, sei lá, muda a vestimenta da polícia militar, por exemplo. Tô dando exemplo, tá? E aí eu deixo de estar com uma determinada roupa, a farda minha muda. A farda muda, né? A legislação muda. Antigamente não era determinado que eu usasse o colete à prova de bala. Aí, de repente, a norma militar determina que eu tenho que utilizar o colete à prova de bala. Eu não precisava de estar andando com o colete à prova de balas no gozo da minha atividade rotineira. Por exemplo, estou dando exemplo, tá? E aí a norma muda. A partir do dia 20/4, há uma determinação no Código Militar, onde todos os militares obrigatoriamente vão utilizar a farda. Já pensou se essa norma retroagir? Então não pode acontecer isso. Porque, na verdade, você tem conhecimento da norma a partir de agora, a partir de hoje. Entendeu? Pode falar. Não, era só isso mesmo, eu entendi. Entendeu? Na época eu estava na abrangência. Tranquilo. Então, só gravar. Ela nunca vai voltar para poder atrapalhar a vida de ninguém. Ela só pode voltar para beneficiar. Ok. Obrigado. Nada, tamo junto aí. Então, essa extratividade, esse princípio da extratividade, ele fala o seguinte: a norma penal, ela tem a capacidade, a lei penal no tempo, ela tem a capacidade de movimentar-se. Mesmo quando revogada. O clássico exemplo, que é o crime de adultério. Porque a maioria dos tipos penais, pessoal, eles não são revogados. Eles possuem uma compreensão da análise da norma diferente, mas ele não é revogado. Porque existe uma grande diferença entre revogar a norma e entre dar um novo entendimento à norma. São coisas completamente díspares. Então, quando eu falo que a norma ela tem o princípio da extratividade, eu estou falando que a norma penal ela tem a capacidade de dançar, de ser flexível, de movimentar-se de acordo com os fatos ocorridos ao tempo da sua vigência. É isso que está falando esse princípio. E aí nós temos alguns exemplos, né? Como a lei de tóxicos, que antigamente ela era muito mais severa, não tinha o reconhecimento do artigo 28. Vamos dar um exemplo bacana também? Amanhã ou depois, né? A gente já está caminhando para isso, ocorre a descriminalização da maconha, por exemplo. Gente, vocês viram, inclusive, o ministro que pediu a descriminalização de drogas em geral? Vocês olharam isso? Depois vocês comentam aqui comigo o que vocês acharam disso. Quando a pessoa fala de descriminalização de alguma coisa, pessoal, ele fala da descriminalização e a regulamentação, tá? Só para que vocês tenham conhecimento. Então, quando você fala de descriminalização dessa situação, como é o caso da droga, a gente vai falar sobre a descriminalização igual consequência
igual consequência, regulamentação. O que ele falou é que na cabeça dele, a droga precisa de ser regulamentada. Aí você vai falar assim, cara, o cara é muito doido, ele comeu, né? Ele é louco. Pelo amor de Deus, Camila, que mundo é esse? Ô, gente, tem lugar que você pode usar bala de cocaína, né? A bebida alcoólica é uma droga, o cigarro é outra droga, e todos são regulamentados. Então, quando ele fala de regulamentação da norma, ele está querendo dizer o seguinte, a partir de agora, beleza, está liberado XYZ de drogas, mas você vai ter que pagar o tributo. Ela vai ter que passar por um processo na Anvisa de regulamentação sanitária. É isso que ela está falando. É isso que ele está falando. Não estou falando que está certo ou que está errado, tá, gente? Eu só estou falando o que é. Qual que é a ideia. E a questão da maconha já está caminhando, né? Já aconteceu, inclusive, inúmeras flexibilizações. Uma delas é para utilização medicamentosa. Não fala isso não, Esdras. Com certeza, não tem a menor dúvida, né? Não tem a menor dúvida. Lógico, eu não acredito que isso vá acontecer. Eu, particularmente, eu acho que a gente está muito longe disso acontecer, mas vai que, né? Vai que, não sei. Vai acabar, né? Vai virar uma guerra. O país vai virar uma guerra. Nem sei como é que, imagina o Rio de Janeiro, como é que vai ficar? Não gosto nem de pensar. Imagina. Senhor. E imagina o que as empresas, gente, o que vai ter de gente, empresário, zilionário que vai começar a mexer com isso? Não! Demais. Misericórdia. É a mesma coisa dos jogos de azar, gente. É a mesma coisa. Tem lugar que é regulamentado o jogo de azar, que é chamado de jogo de azar. Né? Aliás, não sei nem por que não traz um regulamento para cá, porque a gente tem a Caixa Econômica Federal que faz todos os jogos. É a mesma coisa, ué. Se as doninhas... Deixa eu contar uma história para vocês, se vocês gostam das minhas histórias. Não sei se vocês gostam das minhas histórias, não, mas eu vou contar para vocês uma coisa. Teve uma vez que eu fui atender uma cliente minha lá no Juizado Especial Criminal. Me ligou desesperada e tal. Doutora, pelo amor de Deus, tô aqui presa, eu e minhas amigas e tal, vai eu lá pro Juizado Especial Criminal. Gente, vou zoar com vocês não. Tinha um ônibus, não sei se vocês já efetuaram esse tipo de prisão. As doninhas todas presas porque estavam no bingo. Todas presas porque estavam no bingo, gente. Uma piada. E elas ficaram revoltadas. Sabe por que elas ficaram revoltadas? Porque elas falaram assim, o dinheiro é meu. Eu faço do meu dinheiro o que eu quiser. Se eu quiser dar para os outros, eu dou meu dinheiro para os outros. Se eu quiser gastar com roupa, eu gasto meu dinheiro. Eu trabalhei a vida inteira para eu poder fazer o que eu quiser com o meu dinheiro. Se eu quiser ir para fora, viajar, eu viajo. Se eu quiser ficar em casa, eu fico. E nós gostamos de jogar um bingo. Isso dá prazer pra gente. Velhinha adora bingo mesmo, né? Adora. E aí, eu acho que elas não quiseram o quê? Meu filho, deixa eu te contar o que aconteceu. Tinha umas 15, 20 velhinhas lá. A piada, né? Podia me dar também. E aí, eu conversei lá, conversei com o juiz Pacheco, o promotor e tal. O promotor era mais arrediozinho assim. Conversei, se pegou sua documentação. Não, elas tudo revoltado. Falei assim, então vai embora. Deixa eu lavrar aqui, ó. Gente, imagina as velhinhas de madrugada, que tanto de velhinha de madrugada no juizado especial, gente. Não tinha nem onde colocar elas lá. Aí a gente pegou, mandei todo mundo embora e tal, só colhi a documentação, entreguei depois.
Entendeu? Isso é verdade, Max. Tá vendo? Você trouxe uma coisa muito inteligente. É verdade. É porque eu não jogo. Eu não sei. Mas os filhos das minhas amigas, por exemplo, eles, né? Uma loucura esse negócio de jogo, né? E se torna um vício mesmo. Tem que tomar maior cuidado com essa situação. Mas eu queria muito contar. Pois é, Flávia. Eu acho que elas estavam lá. Ih, minha filha, nossa, esse caso é emblemático lá no escritório, porque foi muito engraçado. Foi muito engraçado mesmo. Uai, gente, o que aconteceu aqui? Deixa eu acender a luz aqui, uai. Hein? Do nada. Hein? Será que é espírito? Credo. Misericórdia. Do nada. Uai. A internet caiu. Gente. Ver se eu volto aqui. Nossa. Hoje tá difícil.